E ó, gente, deixa eu falar pra você que hoje é quarta-feira, pra você que tá ligando na TV agora, hoje é dia do nosso quadro Café com Lei, né? E que você participou e sugeriu, e eu fico muito feliz quando você sugere, quando você interage junto com a gente. Da última participação da doutora Adriana aqui no nosso programa, nós falamos sobre os direitos das pessoas oncológicas, né? Que estão passando por tratamento ou descobriram que estão com câncer. E hoje a gente vai falar sobre direito das pessoas com transtorno de aspecto autista. No Brasil, aproximadamente, cresce muito o número de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, né? E ultrapassa quase 3 milhões, segundo o Conselho Nacional de Saúde. E existe uma série de leis que garante os direitos de pessoas diagnosticadas com TEA, como acesso ao sistema de saúde de qualidade, medicação, nutrição, educação, emprego e benefício do INSS também. E vários outros aí que você aí de casa não sabe. Por isso que hoje o nosso tema no quadro Café com Lei, os direitos das pessoas com o autismo. Vamos ver. Tá aí, tem não. Falando aqui, a gente conversa no coisa, não tem não. Esse você pode. Doutora Adriana tá aqui. Gente, é porque a gente conversa aqui como se a gente estivesse em casa, viu? A gente tá na TV, mas a gente tá em casa, a gente tá na sua casa, a gente tá assim. Exatamente. E é livre mesmo. E que maravilha poder receber você aqui mais uma vez, doutora Adriana. Bom dia. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço, viu? É uma maravilha. Hoje a gente fala de um tema e que eu estou feliz em falar porque foi sugestão dos nossos telespectadores. Da última vez que você teve, a gente falou sobre os direitos das pessoas que estão pacientes com câncer. E a gente vê, doutora Adriana, eu percebi o quê? Como é importante a gente trazer esse tipo de informação para as pessoas, isso, né? Estefânia. As pessoas se sentirem seguras. Exatamente. E muitas vezes as pessoas têm o direito que está previsto na legislação, mas elas não conseguem efetivar esse direito porque elas desconhecem como chegar a efetivar esse direito. Então, isso impede ela exercer a cidadania dela, né? É verdade, é verdade. Infelizmente é assim. E vive tendo frustrações desnecessárias, Isso, né, doutora isso. Adriana? Sendo que você tem direitos e pode lutar pelos seus direitos, exercer eles, né? E com a pessoa que tem... Porque, na realidade, a gente gosta muito de confundir. Confundir o quê, doutora Adriana? Eu ia falar com a Dani, como se tu falou que eu tô em casa, eu me senti à vontade pra falar com a Dani. Vai falar, a Dani Senhor. tá aqui com a gente. Foi mal, Dani, foi mal. Vai falar com a Dani, o que a senhora quer? Não, eu vou recapitular aqui, vamos voltar. Às vezes a gente conceitua quem tem o autismo como uma doença. E a gente precisa sempre se policiar, porque não é uma doença, Estefânia. É uma condição. Uma condição, né? Viu? É uma condição. E às vezes eu me pego falando como se fosse doença. Eu quero pedir de antemão licença para vocês. Se eu falhar, me corrijam. Me perdoe, eu também, perdoem, então, tá? Mas eu sei que não é uma doença. Eu sei uma que condição. é uma condição. Pronto. Mas para a lei... Por isso que a gente confunde, é isso que eu ia dizer, acabei me atropelando. Mas para a lei considera os autistas como deficientes. Então, gente, dá uma confusão na cabeça da gente. Que é para poder ter os direitos. Exatamente. Para eles exercerem os direitos, eles são considerados para a lei como deficientes. Agora, socialmente falando, a gente sabe que não são pessoas doentes, né? Não, é uma condição que ele tem. Doutora Adriana, coincidentemente, hoje, nessa quarta-feira, a Hilma está aqui também, como toda quarta-feira, e a Hilma convive com autistas, né? Ela tem filhos autistas, né? A gente tava trocando figurinhas aqui. Tava trocando figurinhas, eu disse, Hilma, né? você que devia estar sentada aqui falando, porque com certeza... Com propriedade, né? Exatamente. Esse programa foi para mim, para mim. E eu tenho certeza, Hilma, que por mais que você já conviva há anos com autistas, você ainda tem muitas dúvidas e ainda tem alguns direitos aí que você possa não saber. Tem Constituição, doutora Adriana? O problema da Hilma, Estefânia, é porque ela é uma pessoa economicamente estável. Então, alguns dos benefícios que tem famílias que têm filhos com autismo, infelizmente a nossa amiga Hilma não vai poder usufruir, né? Por exemplo, um direito bem
assim, básico, que muita gente que está em casa não sabe. Ei, hello, presta atenção aqui. Presta atenção. Presta atenção. Depois você vai ficar me perguntando. Você tem filhos autistas, existe autista dentro de casa, você sabia que você tem direito a desconto na energia elétrica em até 65%? Sabia, Brasil. Hilma? Não, mas você não A tem, Hilma não Hilma. tem. Por que que a Hilma não tem? Já falei, economicamente, ela não se enquadra numa pessoa de baixa renda. Entendi. É, Hilma? Quem é o baixa renda? Doutora aquele... Adriana, ninguém sabe. Isso daí eu tenho certeza que ninguém sabe. Isso aí ninguém Pois sabe. é. É aquele que está cadastrado no CAD único, tá? Tem um CAD único, você procura a distribuidora de energia, né? Como é que a gente chama? Né? No Piauí, Equatorial, né? Procura Equatorial, leva, tá? Documentação, tá? Não é só assim, ei, lá em casa tem autista. Não. Não é assim. Leva a documentação, o Laudos diagnóstico, médicos, laudo, né? tudo. A carteirinha, gente. Gente, tem filhos com autismo? Você tem, Hilma, já a carteirinha do CIP não sei o quê. Do Estado. Sim, Tem uma carteirinha? Bom, esse é um dos direitos, mas existem outros. Por exemplo, os autistas, eles precisam de uma maior mobilidade, porque ela está aqui para confirmar o que eu vou dizer. E existe uma série de terapias que essas crianças precisam fazer, né? Muitas terapias mesmo. E a vida toda. E a vida toda. Então, esse deslocamento é oneroso. É muito oneroso. E aí, existe essa possibilidade de, por meio dessa carteirinha, você procurar os órgãos municipais, estaduais e ter acesso à carteira para viagens intermunicipais, interestaduais. E as viagens aéreas, doutora, é possível? Aí é possível, porém tem uma ressalva, né? Quando chega naquilo que é mais caro, tem sempre uma ressalva, né? Qual é a ressalva? Não existe, a lei, ela se omitiu com relação a passagens aéreas, Hilma. Mas se o médico que acompanha, os terapeutas que acompanham esse menor disserem que ele precisa fazer um tratamento e esse tratamento exige o deslocamento aéreo... Aí tem. Aí... A lei não prevê, mas o judiciário, via de regra, já concede, tá? A lei não prevê esse desconto na passagem aérea. Mas o judiciário tem dado direito aos pais de fazer esse deslocamento aéreo com descontos nas passagens aéreas. É o que eu sempre falo. Vá atrás, minha gente. Mas tem que saber, né, Aí tem Stefânia? que saber. Aí as pessoas dizem assim, dá trabalho. Minha gente, o que é que não dá trabalho hoje? Stefânia, precisa disso, daquilo. Gente, mas é isso. Exatamente. Funciona dessa forma, né? E é como a Hilma a gente tava falando aqui nos bastidores. Os mesmos direitos que os deficientes têm, ou as pessoas com espectro autismo também têm, seja grau leve, grau moderado e grau grave, né? Conceituado assim. Doutora, os pais também têm? Os pais vão se beneficiar indiretamente daquele direito. Por exemplo, quem é servidor público tem redução na sua carga horária, né? Redução na sua carga horária. Doutora. Muito bem. E ela estava falando com questão a saques de FGTS. Gente, se o FGTS, a Caixa Econômica Federal, criar obstáculo para você sacar o seu FGTS, você pode ajuizar uma ação e exigir a liberação do seu FGTS, porque existe a previsão para isso, entendeu? E já existem decisões judiciais que permitem esses pais sacarem esse FGTS por conta de terem filhos com autismo. E o FGTS, gente, querendo ou não, é uma poupança sua e que o banco está lá negociando com ele. E você precisa desprender um volume de dinheiro muito grande para tratar, fazer as terapias dos seus filhos e a medicação, enfim. E assim como o Hilma, tem muitas famílias que têm mais de um. Aí você fez eu lembrar de um outro direito, um outro benefício que os pais de crianças autistas têm. Eu tenho uma cliente, vou dar como exemplo a Rita, né? Posso falar o nome dela?
ela me permite, ela também tem 2 filhos autistas. Mas a Rita é uma pessoa de baixa renda. Então, Stefânia, os 2 filhos recebem o benefício de prestação continuada. Os 2. Que benefício mas é eu esse, ouvi doutora? dizer que o benefício BPC Loas. Mas eu ouvi BPC dizer Loas. que numa casa só pode ter um BPC. Não. Se você provar necessidade econômica, se você provar vulnerabilidade social, você, tantos quantos precisem, terão Vai direito ao receber. BPC, Olha certo? aí, gente. Então, ela tem 2 filhos menores, os 2 recebem BPC Loas. Por quê? Porque essa mãe não tem condições de trabalhar, Stefânia. 2 filhos. 2 filhos. Eu não sei como é que a Rilma consegue, né? É o nível, é o grau, né? É o grau. Porque quando o grau é severo, Não aí tem realmente condição. não tem condição dessa mãe trabalhar, né? Que é o caso dessa pessoa que eu tô falando, né? Então, ela precisa, ela não disponibiliza economicamente de recursos. Então, a lei da assistência social assegura a essa mãe o direito de ter essa renda para fazer o tratamento de seus filhos com maior dignidade. Tá aí, gente. Ó, e a gente tem pergunta de telespectador, a gente preparou as cartelas, você aí de casa participou, né? E a gente fica feliz também com essa interação. Pode continuar participando sempre e sugerindo o que você quer ver. Isso. Lá no nosso Instagram, @PGM Bom Demais, tá? Vamos lá pra primeira cartela? Pode colocar, pessoal, aí, pra gente perguntar aqui pra doutora Adriana, perguntas de telespectadores que querem esclarecer. Pergunta: acredito que meu filho seja autista, é possível receber tratamento pelo SUS? Sim. Sim, assim como eu falei no programa anterior, não existe a lei dos 60 e dos 30 dias aqui para autistas, né? Mas, assim como eu falei, o SUS tem que fornecer o tratamento indispensável para uma melhor qualidade de vida para essa criança. Porém, a gente sabe como é o tratamento, a gente sabe como é a dificuldade de acesso, muitas vezes, a esse tratamento no SUS. Então, via de regra... A demora, Stefânia. E, via de regra, havendo essa demanda urgente, aí me lembro muito bem que você disse, às vezes a pessoa é pobre, mas ela se sacrifica para pagar um plano de saúde, né? Porque existe uma multidisciplinariedade de técnicos para atender essa criança. E muitas vezes você não vai conseguir isso pelo SUS, né? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Adriana. É verdade, viu, gente? E a família se sacrifica tanto. Porque... A lei garante. Mas efetivamente, Stefânia, a gente vê que isso não acontece na prática. Não entendeu? acontece, doutora Adriana. Não dá para ter esse cuidado tão mais como um plano de saúde que a criança demandou hoje a necessidade, você já corre hoje. No SUS não é assim que funciona. No SUS tem todo aquele agendamento, aquela programação. Então, não ocorre assim, nessa velocidade que você quer. Então, normalmente, quem tem pessoas autistas em casa, via de regra, essas pessoas, elas têm um plano de saúde justamente por causa dessas demandas. Das demandas e da demora. Vamos lá, próxima pergunta que o telespectador enviou pra gente. E a gente compartilha com todos que estão acompanhando o nosso Bom Demais de hoje, tá? A gente tá falando sobre os direitos das pessoas com autismo, a condição, né? O SUS é obrigado a fornecer medicamento? Sim, o SUS, se a pessoa... Gente, o SUS, ele é o Sistema Único de Saúde que atende universalmente toda a sociedade, seja uma pessoa de poder aquisitivo elevado, seja uma pessoa de poder aquisitivo baixo. O SUS, ele é pago, ele é com renda proveniente de toda a sociedade, justamente para servir toda a sociedade. Então, se o meu filho precisa de um tratamento, precisa de um medicamento, precisa de uma órtese, precisa de uma prótese, precisa de qualquer tratamento... medicamentos diários. Tem medicamentos diários, né, Rilma? Tem. Medicamento diário. O meu nome? Risperidona, né? E toma Ritalina também. Ritalina, exatamente. São essa medicação mesmo. O SUS disponibiliza. Agora, volto a enfatizar. Você chega lá na farmacinha, da farmácia lá pública, né? E aí não tem um remédio. Você vai deixar seu filho sem? Não vai. Claro que você não vai. Então, é isso que eu digo. Quando a família é de baixa renda, ela precisa ir atrás de um BPC Loas. É direito do menor, tá? É direito dele ter para assegurar o tratamento dele. Tá aí, gente.
É bom você ficar atento. Tem dúvida, pode compartilhar com a gente, né? Eu acho que pelo número de casos de pessoas com famílias, né? Que tem essa a gente condição. Vê Nossa, um número acentuado e cada vez mais crescendo. Antigamente, né, a gente não via tanto isso. Exatamente. Assim, Ou né, então doutora? não existia o diagnóstico ainda fechado para isso, É verdade. Pode ser isso também, né? As tecnologias avançadas fizeram Mas com aí que... eu me lembrei de uma coisa, Stefânia, que eu preciso pontuar sem falta. Lembrando, quem tem filhos com autismo, ele tem todos esses direitos, todos esses benefícios previstos na legislação. Agora, quando a família não é de baixa renda, infelizmente a família vai custear muito desse tratamento, né? O ônus vai ficar para a família. Pra família. Infelizmente, Tá vendo, né? né, gente? Eles vão ter que gastar muito mais. Pode contar com o SUS? Pode. Mas, como a gente falou, né? Às vezes não vai dar não vai ter o tempo hábil para fazer o tratamento. E aí ele vai para o particular. Tá vendo aí? Vamos lá, mais pergunta aí pro pessoal de casa que já compartilhou com a gente. Caso haja recusa em matricular meu filho na escola, o que deve ser feito? Nossa, gente, bem isso lembrado. já causou tantos e tantos... repercussões, né, na mídia, doutora Adriana? Stefânia, é possível até o servidor, ou se tratar de uma escola pública, essa diretora perder até o cargo dela. E receber uma multa, se tratando-se de escola particular também, receber uma multa altíssima. Porque, a despeito de... não ser obrigatório a escola disponibilizar, aliás, é obrigatório, agora que eu me lembrei, a lei mais recente, ela diz que havendo crianças com esse quadro de autismo, a escola tem que disponibilizar não apenas um apoio pedagógico, mas ela tem que, lá o texto da lei diz, se eu não estiver equivocada, é como se fosse um técnico, um profissional técnico. Um auxiliar terapêutico. Isso, olha, falar com quem A tem. minha tem. Sua filha tem, A né, minha tem um Hilma? auxiliar Isso terapêutico. mesmo, Hilma. Me deu um branco aqui, a Hilma, como tá mais por dentro do que eu do assunto. É isso mesmo, precisa desse AT, que é esse assistente técnico ali do lado, terapêutico. Mas o meu, no caso, como a minha, ela já teve um problema já no finalzinho, né? Uma disfunção, né? De surto, né? De crise, né? Sim. Psiquiátrica, assim. E aí eu tive que colocar por minha conta, mas a escola, ela coloca. Ela coloca também. Coloca. E é individual, individual, tá? Negócio Não que é muito autista, né? Mas já teve, gente, tantos casos de escolas que recusaram. Sim, Stefânia. Né? E no início, então, isso aqui era mais terrível ainda, né? Mas hoje as pessoas já estão mais assim intimidadas. Por quê? Porque a lei vem, a lei traz a coação em valores pecuniários, ou seja, a punição administrativamente, civilmente, penalmente, né? E com questões de dinheiro mesmo, multas mesmo. Então, as pessoas já estão mais receosas em criar algum embaraço para ter acesso dessa criança na escola. Tá vendo aí, né, gente? Vamos lá. Próxima pergunta, também para você que tá aí compartilhando com a gente. Meu filho frequenta uma escola comum e não consegue acompanhar as atividades em sala de aula. A escola deve disponibilizar, olha só, bem relacionado ao que a gente está falando aqui. Você disse que sim, né, doutora? Acabamos de falar disso. A lei prevê, sim, essa previsão para que a criança tenha esse acompanhamento técnico, como se fosse uma extensão das terapias que ele faz, tá? Ele precisa desse assistente terapêutico para desenvolver aquelas habilidades que ele tem dificuldade. Nossa, gente, para você ver, olha, tem tanta pergunta aqui que os nossos telespectadores enviaram, como a gente pode perceber, muita desinformação ainda, né, doutora verdade, Adriana? Stefânia. E assim, a gente fica mais constrangida, sensibilizada, melhor dizendo. Fica mais sensibilizada quando a gente vê famílias que desconhecem toda essa gama de direitos que tem e não consegue exercer a sua cidadania, dar dignidade ao tratamento do seu filho porque desconhecem. E aí eu tô me lembrando, Stefânia, de algo que é super importante também. Como o portador do espectro autista,
muitas vezes ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que tem uma vida social até normal, digamos assim. Eles podem trabalhar e eles têm direito à aposentadoria especial. Ah, é, doutora Sim, Adriana? como para todos os efeitos legais. Eles são considerados deficientes. Efeitos legais, tá, gente? Eles são considerados deficientes, então eles podem se aposentar. Você, por exemplo, eu já tenho 30 anos, eu trabalho no comércio. Há 15 anos eu trabalho no comércio. Olha, se você tem um diagnóstico, tá? Você vai exercer o seu direito de se aposentar com as regras da aposentadoria especial dos deficientes, tá, pessoal? Tá vendo aí? Tá vendo, né, Hilma? Tá vendo, Olha Hilma? só. Aprendeu mais Hilma uma, também viu? não sabia. Olha aí. Quando foi recentemente. Exatamente. Se Hilma. diagnosticou Se e não ele recebeu sabia. o diagnóstico de autista, mas ele já trabalhava, né, já exercia a vida dele numa boa, mas ele tem o diagnóstico, então ele vai pegar a legislação do deficiente, certo? Da pessoa com deficiência do PCD, e ele vai aplicar o caso dele. Então, se ele precisar de 35 anos para se aposentar, ele não vai mais precisar. Sim. Olha Entendeu? só. Aí vai ter os graus, o leve, o moderado e o grave. Aí né? vai diminuir a quantidade de anos. Inclusive, gente, eu não me arrisco a falar, mas se eu não me engano é 15, 20, 25 anos. Então, mas assim, não confie muito nessa informação não, porque eu não li recentemente, tá bom? Mas reduz bastante. Tá aí, gente. E a Ó, idade também, a idade também. A idade também, A né, idade doutora também. Adriana? Deixa eu voltar aqui pra doutora Adriana, porque a gente ainda tem algumas perguntas e eu fiquei de responder sim pros nossos telespectadores. Pode colocar a próxima cartela, gente, antes da gente finalizar aqui com ela e finalizar o nosso programa, pode colocar a próxima pergunta. Ó, escolas particulares podem cobrar taxas extras na matrícula ou mensalidade da criança com autismo, doutora Adriana? De forma nenhuma. Isso é uma discriminação, né? Se cobrar, querido, pode denunciar na Secretaria de Educação, tá? Não existe taxa a mais. Ah, porque eu vou ter que disponibilizar de um outro profissional para auxiliar esse professor. Um custo extra, né? O custo é da escola. A escola tem o seu planejamento prévio, né, da sua planilha de contas, e ela já tem que prever essa possibilidade. Então, nada de repassar isso para pais. Tá vendo aí, né? Próxima pergunta, vamos lá. Vamos ver, olha aí. O autista pode concorrer às vagas, o quê? Destinadas a pessoa com deficiência em concurso público? Olha, excelente pergunta. Desde o início eu tô dizendo o quê? Que o autismo não é uma doença, porém, para efeitos legais, ele se compara ao PCD, a pessoa com deficiência. Então, se ele se compara para efeitos legais com a pessoa de deficiência, ele vai concorrer nas vagas de concurso público como PCD. Viu? Olha só, tá vendo aí, né, gente? Também acho que várias pessoas também não sabiam. Pois é, mas ele tem direito a concorrer como PCD. Tá vendo? E aí a diferença é o quê? A aposentadoria num tempo menor, tanto o tempo de contribuição quanto pela idade. Gente, menor. olha só que Maravilha, importante, que maravilha, que importante a gente estar compartilhando essas informações com vocês aí de casa. Sim. E pra gente finalizar a nossa última pergunta, eu não Vamos lá. acredito que seja a última, vamos lá. O autista possui direito à isenção fiscal? A isenção fiscal. Eita, complica. Sim. Também, mas é como a gente estava falando com a Hilma, pensa numa burocracia, né? Para exercer esse direito. Mas sim, pessoal, ele pode exercer direitos de isenção fiscal. Mas aí eu tenho que lembrar, vamos lá, eu tenho que lembrar que a isenção fiscal, eu acredito que ela não se estenda a todos os tributos, tá? Realmente eu falhei em te afirmar isso, mas não se estenda a todos os tributos, tá? Então, tem um livro, uma cartilha, olha, existe sim, né, doutora Adriana? Sim. Existe a lei, que eu sou péssima, mais uma vez, sou péssima com o número de lei, mas existe uma lei específica tratando dos direitos dos autistas, que é bom quem tem autista em casa conhecer essa lei, saber dos pormenores dessa lei para poder exercer os direitos daquelas pessoas que têm o autismo, né? E realmente existe a previsão para isenções fiscais. Agora, eu não ouso afirmar quais são necessariamente os impostos, mas que existe isenção fiscal, existe.
Tá vendo aí? Então tá aí. Tem mais alguma pergunta? Posso finalizar, gente? Última pergunta. O que faz quando souber de algum caso de violência contra a pessoa autista, né? Bom, existe toda a proteção legal, tanto do Estatuto da Criança, como do Estatuto do Idoso, como sendo mulher, né? A Lei Maria da Penha, ou seja, mesmo sendo que eles têm prioridades, tá, pessoal? Mas eles estão acobertados também por essas legislações. Existe a legislação específica para os autistas, mas essas outras regras jurídicas também podem ser aplicadas, né? Imagina, uma criança sofreu uma violência doméstica, então, sendo autista, há um agravamento na penalidade desses crimes, né? Ou seja, foi uma mulher, ela é autista, sofreu uma violência doméstica, há um agravamento desta penalidade. Tá e assim, aí? é um idoso é autista, há um agravamento destas penalidades. Bom, gente, o importante é que estamos sempre aqui, né, para ajudar você, a nossa população que acompanha a programação da TV Antena 10, a se sentir mais seguros e com seus direitos, né, em vigência, que é importante. Então, a gente ter essa informação e a gente compartilha com você. E, claro, agradece também você que sugeriu essa pauta, esse tema super importante e atual, né, doutora Adriana? Muito atual. Sim, muito atual, porque, como a gente bem falou no início, Stefânia, há uma demanda muito grande de tratamento, crianças estão nascendo cada vez mais autistas, então, assim, há uma série de profissionais que se envolvem nesse tratamento, então, assim, mobiliza muito a sociedade a questão do autismo. As meninas do Ministério Stefânia, chegou mais 2 perguntas e a gente queria que você respondesse. Vamos responder, né? Vamos responder? O pessoal de casa está aí acompanhando o nosso programa. Vamos lá, então coloca aí mais a pergunta aí dos nossos telespectadores, porque adoro a participação. Sou mãe, menina, minha vista tá ruim, tem o direito à redução de jornada de trabalho. Sim, já contemplamos até na nossa né? fala, né? Exatamente. Você tem direito, sim, a ter redução de carga horária, viu, pessoal? Com certeza exerce esse seu direito. E se não derem 50, brigue, porque só querem dar 30 agora, 20. É verdade. Ah, é? Olha só. Tá eles estão alegando que a demanda tá alta, não tem como dar 50, mas por lei é 50%. É 50, né? Ó, a rima tá segura, né? E lembrando, não é só para quem tem filhos autistas, tá? Esse benefício se aplica a quem tem doenças graves que precisam do acompanhamento dos pais. Então, esse pai, servidor público de preferência, ele tem direito, sim, à redução dessa jornada de trabalho. Pronto, gente, tá aí muita informação hoje no nosso programa. Mais uma vez, obrigada, doutora Adriana. Nossa mesa linda lá da Cláudia Hortifruti. Quero mandar um beijo todo especial pra Cláudia Hortifruti, que deixa a nossa mesa de café da manhã maravilhosa. E você pode encomendar suas frutas aí, ela deixa na sua casa, tá bom, gente? A Cláudia fica ali na Ceasa, no Galpão Morangos, e tem todas as frutas que vocês amam, inclusive o morango que a gente falou hoje aqui. Você pode pedir que ela deixe aí, ó, mirtilo, amora, a uva, tudo para deixar o seu café da manhã, seu lanche, tudo mais saudável e saboroso. Ó. Um pouco encheu d'água aqui, né? Doutora Adriana, um beijo, obrigada. É sempre muito bom receber você aqui. Eu que agradeço, minha flor. Viu, gente? Lembrando, pra você que quer entrar em contato com a doutora Adriana, deixa o Instagram aí, gente. Esqueci de pedir pra vocês colocar o Instagram da doutora Adriana e entrar em contato com ela ou com algum advogado, a pessoa que você se sinta seguro, né, doutora Adriana? É isso que a gente sempre traz também aqui pra você de casa. Um cheiro, até a próxima. Cheirão né? pra vocês, gente. Até a próxima.